Eu posso pensar que uma máquina, um sistema qualquer, ele pode implementar uma série de comandos que vai gerar uma sequência intencional de transformação do mundo simultânea a uma sequência intencional de transformação de si mesmo, que vai replicar uma série de comportamentos, ou simplesmente todos os comportamentos, que uma pessoa olhando de fora vai chamar de inteligente ou equivalentes aos humanos, sem que ela tenha consciência. Então, no final das contas, percebe? A amarra do ponto de vista da programação de um comando que gera uma alteração no estado do mundo para fazer com que eu possa justamente eliminar esse comando e abrir espaço para um próximo, aliada à mesma coisa, ao mesmo impulso, ou seja, ao mesmo investimento energético para transformar um estado de si mesmo em função de um estado possível ou de um estado do mundo, talvez seja suficiente para chegar a níveis assim estratosféricos de capacidade de realização que, vistos de fora, vão ser chamados de plenamente inteligentes. Que é o que acontece hoje, se você for olhar com os avatares gerados por inteligência artificial. Eles conseguem, em muitos sistemas, eles conseguem detectar sinais nos nossos rostos, eles conseguem ler padrões que a gente não consegue. Se eu olho para você, se eu olho para o Álvaro, até um grau a gente aprendeu a detectar se você está interessado ou não, se você está triste, se você está surpreso, etc. Mas a gente não tem capacidade nem visual, nem de velocidade para detectar mais do que isso. E já existe, já desde 2017, a IBM tem um processador neuromórfico que consegue analisar aquelas 7 microexpressões, que é uma coisa que a gente não conseguiria analisar a olho nu. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, se você consegue ler os padrões do outro, os sinais do outro, e você consegue mexer no seu comportamento para atender o que o outro precisa, você parece humano, você parece que está... E você tem um resultado incrível. Tanto que os influenciadores digitais, que são avatares hoje, sem ter todas as competências que a gente está falando, né? Que o Álvaro falou, que eu falei também, mas só com essa capacidade de ler rapidamente sinais e processar isso, sabendo o que o ser humano gosta, para atender o que ele quer, o seu engajamento é altíssimo. Você não consegue, um humano não consegue competir com isso se você não tiver assistido por algum sistema nesse sentido também, entendeu? Então, isso já acontece, tá? Então, isso não... Eu já vi Isso já acontece. Ô, Jean, onde é que a gente viu um Instagram que era uma inteligência artificial e tinha seguidor pra caralho, né, cara? E fazia umas paradas... Fazendo os próprios vídeos sozinho. Fazia os próprios vídeos, cara. Porque você consegue... o que é engajamento? Eu entender o que você quer e eu consigo... E quando você muda, eu mudo também, né? Aliás, qualquer influenciador, o que você faz é isso, né? Você fica olhando e vendo o que as pessoas precisam ou querem. Você vê o que dá mais resultado. A gente fica olhando métrica ali. Por isso que eu jamais vou ser influenciador. Por isso que eu não sou influenciador, então, né, Se eu vejo que alguém quer X, eu faço o máximo Y. Os influenciadores. Zero. Não, faço zero. Então, se você fizer isso num grau hardcore, que é o que o pessoal do marketing faz, você tenta fazer justamente esse afinamento, né? Esse ajuste fino o máximo possível e o mais em tempo real possível para satisfazer o que o outro quer. Então, você tenta ler o que o outro quer e você tenta devolver o que o outro quer. A máquina faz isso mais rápido. Isso é muito profundo. Você percebe? No limite, o que está em discussão ainda, assim, no limite, é que as coisas... Parte do que a gente julga tão especial na gente, tão único, é meio simplista no fundo, entendeu? Então, quando você vai reduzir do ponto de vista algorítmico, você pode dizer, pô, ele tem uma certa recompensazinha que faz ele gastar energia para fazer determinada coisa, que dá a impressão nas pessoas de que tem uma intencionalidade, uma coisa... É suficiente para as pessoas acharem que tem mesmo. Até porque a gente nasce com isso. Então tem esses estudos com robô que, tipo, as pessoas têm algum bloqueio de bater no robô, entendeu? Por quê? Porque você projeta uma humanização. É que nem, por exemplo, quando você vê a frente de um carro, você usa áreas parietais do cérebro, uma área de implementação de visão de rosto, onde muitas vezes se fala que tem um homúnculo, tem um cara chamado Ramachandra que descreveu isso, mas não importa. Que são, tipo, que evoluíram pra gente identificar coisas biológicas. E aí, por isso que a gente vê o carro e fala, se meu Fusca falasse, entendeu? A gente vê o farol como olho, etc e tal. Porque a gente vem com isso. Então é muito fácil a gente injetar essa percepção e cair na ideia de que o simulacro tem os princípios interiores. E aí, juntando as partes,
Eu acho que a gente vai chegar numa inteligência artificial geral, sei lá, assim, em 2060. Não tem uma conferência chamada NIPS que sempre faz a pesquisa e a média Essa é 2060. Isso, essa data prevista. Se vai ou não vai e tal, Não importa, sei lá, né? não importa. Mas quando chegar nisso, ou no caminho disso, eu acredito que a gente vai ter muito mais humanos projetando uma ideia de intencionalidade e consciência tal como a nossa, do que efetivamente uma implementação que, se você abrisse a caixa preta, você veria coisas que são idênticas àquilo que acontece no nosso cérebro. O que eu acredito muito é que a gente vai... Já começou lá atrás, né? A gente sempre se misturou com as tecnologias. O que eu acho é que, se você usar o ChatGPT, a primeira pergunta que eu fiz para ele, óbvio, né? É nas áreas que eu domino, para ver se ele ia falar uma loucura, algo que não tem a ver. Comecei a balizar por ali. E aí, quando você começa a ver que ele dá respostas que fazem sentido e você começa a pensar em cima daquilo, hoje, muito mais rapidamente, eu consigo falar... Coloca aí, outro dia eu ia dar uma palestra, que era para a área financeira. Eu falei, pega aí, por favor, fala aí. Quais são os principais fatores que estão impactando a área financeira e que eu deveria considerar? Ele trouxe lá vários. Um deles eu não tinha considerado na minha apresentação. E aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Faz sentido. Fui olhar, inclusive, várias outras fontes. Então, com isso, eu acelerei muito e melhorei a qualidade do meu trabalho. De um dia para o outro, eu consegui melhorar a minha apresentação. Pense a gente utilizando isso dessa forma, o quanto, com critério, você usando isso para ponto de partida, não ponto de chegada, e você conseguindo fazer muito mais rapidamente tudo que você faz. Isso traz um potencial de melhoria na nossa ação no mundo bastante grande. E quem usa isso tem vantagem competitiva com relação aos outros. O grande problema é entender que essa ferramenta tem limitação de data 2021. Segundo, entender que é uma ferramenta criativa. Quando que eu descobri que ela era criativa de cara? Quando que eu descobri? Porque a primeira coisa que muita gente fez é perguntar quem é Marta Gabriel? Ou quem é fulano de tal. E quem perguntou para ele quem era Marta Gabriel, a pessoa mandava para mim, olha, ele sabe quem você é. E mandava ali, especialista nisso. E aí eu achei estranho, porque os nomes dos meus livros... não eram os nomes dos meus livros, era algo parecido. Eu falei, mas como é que ele errou o nome do meu livro? Que é a coisa mais fácil do mundo, é você saber quais são os nomes dos meus livros. Aí, quando você começa a estudar um pouquinho mais, ele está inventando qual seria o melhor nome, essa associação de palavras. Ele não traz uma informação, ele não é informativo, ele é criativo, ele combina coisas de forma incrível. Uma pessoa pediu para ele combinar, ou para fazer uma análise comparativa de textos, de estilos de dois caras aí, X, que é uma coisa que para um humano fazer demora... Ele trouxe e mandaram especialistas olhar aquilo. E realmente era bom, o trabalho que saiu dali é bom. Então, você tendo uma pessoa que é da área, utilizando isso e balizando, é incrível. Você tendo uma pessoa que acredita cegamente no que ele faz, sem ter noção, que não tem fonte, que pode ser um plágio, que pode ser... Outro dia uma pessoa falou para mim assim, então, era um evento de IA, eu estou usando o ChatGPT, eu estou amando, porque é um texto que eu demorava 5 horas para escrever para o LinkedIn, agora ele faz em segundos. Eu falei, mas você coloca direto o texto no LinkedIn? É um sucesso. Mas você pode estar cometendo plágio, você pode estar colocando coisas ali que não são... Ok, quem está lendo não sabe, mas você está dando o aval para esse tipo de ferramenta. Então, lembrar, primeiro, os limites de cada ferramenta que a gente usa. Esse é criativo, o outro é informativo. O Google ainda está fazendo lá, né, as conexões. Ainda é a melhor ferramenta para você achar fontes de dados que estão falados por humanos na internet. Então, entender esse jogo é fundamental. A outra coisa que você rapidinho aprende, se você começou a usar o ChatGPT, que é uma coisa que a gente fala na educação há muito tempo, pelo menos 10 anos, que o que ilumina é a pergunta. Né? O Kevin Kelly, que é um dos grandes, né, nomes da tecnologia no mundo, já tem um livro dele de 10 anos atrás que ele fala: humanos são para perguntas, máquinas para respostas. E aí volta um pouquinho para trás. Como é que a gente foi educado? Responder, decorar coisa e responder, senão você tira nota baixa. Isso é muito legal. Não é? É muito ruim que você só responde. 10 anos, pega 20 anos atrás, quando surgiu o Google. Se você perguntar errado, o Google dá a resposta errada. Se você perguntar coisa que não faz sentido, o Waze, se você der um endereço errado, perguntar um caminho errado, ele vai dar a resposta errada. Quanto melhor a pergunta, inclusive no Google, quem sabe fazer busca booleana, faz buscas muito melhores do que a pessoa que faz aquela perguntinha super básica. O ChatGPT leva... Busca o quê? Básica. Não. Você booleana. Busca booleana é quando você começa a combinar fatores, que você coloca and, or, tá. aspas. Quando você começa a utilizar
muito mais... Eu só uso isso aí quando eu não tô achando do outro jeito. Mas então, você refinou a pergunta, tá certo? No ChatGPT, se você fizer... Às vezes as perguntas que a gente faz, eu tenho muito amigo meu que tem empresa que está treinando os colaboradores para usar o ChatGPT. E aí, para você fazer a pergunta correta, você tem que colocar um monte de informação para ele criar contexto, persona, né? Que nem o Álvaro falou, ele tem todas as personas. Ele foi treinado para ter... Então, você está falando como um especialista de marketing ou você está falando para uma pessoa que é leiga em marketing? Você está falando para ser colocado num texto científico ou num texto, mas ele consegue fazer isso. Você quer isso para você utilizar num copy de anúncio ou para você utilizar no seu feed do Instagram. Você consegue fazer todas essas contextualizações para a resposta vir melhor. E você continua perguntando de acordo com as respostas dele, você vai refinando, aí você chega na melhor solução. Então, se você não sabe perguntar, você só vai ter respostas imbecis do ChatGPT. Ele só vai dar aquelas coisas totalmente genéricas, superficiais, que não vão aprofundar ou melhorar aquilo que você faz. Então, de novo, para perguntar, o que você precisa? Pensamento crítico. Você tem que saber, inclusive, não é só perguntar, é perguntar saber o que você quer também, e né? avaliar a resposta. Então, é por isso que, como é que a gente começa a ver que aquilo não está funcionando direito? Você fala assim, bom, essa resposta está estranha. Isso não está. Mas se você não tem esse filtro, se você não aprendeu a pensar, fazer pergunta, analisar contexto, argumentação, lógica, retórica, ceticismo, whatever, né? Você não consegue perceber essas nuances. Então, e quantas pessoas aprenderam pensamento crítico? É muito, muito pouca gente, tá? A gente não tem isso na nossa base da educação, não só no Brasil, no mundo, mas o Brasil tem os países que tem um pouquinho mais de base na educação para você criticar, analisar. Então, muda completamente. Uma das coisas que eu vi as pessoas... Não, mas agora tem que ser proibido na escola. Não, fofos, não tem que ser proibido na escola, né? A gente já ouviu esse papo... Obrigado, Marta. Não, gente, olha, eu já ouvi esse papo. O bom de você estar aqui há muito tempo, né? Ficar mais velhinha, é que o que para os outros é história, para mim é memória, tá? Eu já estava lá. Entrou a internet, vamos proibir a internet na escola. Aí começa mobile, vamos proibir mobile na escola. Gente, não é assim. É na hora que entra... Tinha uma professora escandinava, não lembro de qual país da Escandinávia, que há alguns anos atrás, mais de 10 anos também, ela falou assim, se um professor fizer uma pergunta que possa ser respondida no Google, ele fez a pergunta errada. Vamos fazer um fast forward, 2023. Se um professor fizer uma pergunta que pode ser respondida pelo ChatGPT e que não tem nenhum tipo de análise ou não fez nenhum exercício em cima disso, a pergunta está errada. Ou seja, o exercício tem que ser em cima das análises que você pode fazer com essa ferramenta. É um instrumento valiosíssimo para ensinar pensamento crítico, mas não para usar copia e cola, né? Ou para avaliar se a pessoa... O que eu posso fazer? Faz os alunos todos perguntarem alguma coisa para o ChatGPT e faz os alunos todos criticarem aquela resposta. Como que eu posso melhorar essa resposta? O que eu tinha que perguntar mais? Nossa, dá uma aula incrível. R$500, R$1.000, R$1.500. Não, isso aqui não. Você sabia que você pode ganhar em dólar através da internet? Sim, de qualquer lugar do mundo você não precisa falar inglês e muito menos criar conteúdo. Ah, Jonathan, então eu vou ter que aparecer. Não, cabeção, não. Você não vai precisar aparecer. Então, clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o exato passo a passo, que tem mais de 30 mil alunos em 40 países também ganhando em dólar através da internet. Clica aqui.